E Bruno, esse lifestyle, esse estilo, né, de vida, na verdade, que é padrão para um influenciador, é um branding, certo? 100%. As pessoas se importam com a maneira como nós nos apresentamos. E eu já recebi muita crítica assim das minhas amigas falando: você não precisa mostrar isso, as pessoas não querem ver tipo, a gente melhor do que Queremos elas. sim. As pessoas não querem. Tipo, Eu já quero um Porsche. tá vendo? E eu tava com uma amiga minha hoje no mall e ela tava procurando um sapato de 2 mil Gente, eu dólares. vi, hoje está gravado, ele estava no Short Hills Mall, ele foi em uma lojinha chique lá, tá bom? Então é a loja do momento, a gente sabe, né, Bruno? Pois Então, é. esse lifestyle, essa coisa, tá em Virgínia também, né? Pra mostrar todos os influenciadores, né? As grandes marcas. Você mira nisso também? Tento não, mas é claro que a gente tenta ficar ali por dentro. E concluindo isso ainda que eu tava dizendo, depois eu não terminei de postar ainda, porque às vezes eu não tenho tempo, gente. O pessoal fala, você não posta tudo em tempo real. Eu não tenho tempo, porque eu preciso dar atenção pra quem tá comigo, pros meus amigos, o pessoal ao redor. E aí se eu for, tipo, parar pra editar e subir ali os stories, eu não consigo dar atenção pra quem tá comigo. Eu tenho que ficar no telefone o tempo inteiro. Isso é chato. É uma companhia chata. Eu não quero ser uma companhia chata. Então, se eu tô numa festa, se eu tô com amigos numa mesa de restaurante, eu vou captar os momentos e vou deixar pra subir na hora que eu conseguir. Porque aí eu consigo dar atenção também e captar as imagens pra depois colocar pra minha audiência. Sua história de vida importa. Bruno, e qual o valor de anunciar com você? $1.000. O que está incluso nesses $1.000? São umas vertentes, na verdade, né? Eu tenho alguns tipos de contratos. Então, eu tenho a publicidade isolada, como a gente mencionou anteriormente, que é quando o anunciante quer só fazer uma publicidade comigo. Então, eu entrego um vídeo e mais um set de stories. E aí eles pagam esse valor para estar no meu perfil. Uhum. Ou eu tenho também o contrato trimestral e semestral, que é quando eu de fato começo a frequentar o business com mais. Assiduidade. Essa é a palavra. E dessa maneira fica muito mais orgânico, as pessoas entendem que é de fato um local que faz parte do meu dia a dia. Então não fica aquela coisa tipo, eles me pagaram para poder falar disso aqui para vocês. Então, quando eu estou falando da marca com mais frequência no meu perfil, fica como se fizesse parte mesmo da minha rotina. Então, é muito mais fácil das pessoas assistirem, se identificarem e experimentarem. Então, hoje eu tenho muito mais contratos assim, que são trimestrais e semestrais, do que a publicidade isolada. E por que 3 meses, Bruno? Por que 6 meses? Porque 3 meses é tempo suficiente para a empresa avaliar o retorno que eu estou entregando para ela e para eu avaliar também se está sendo bom para a minha audiência e para mim. Eu digo sempre que são 3 vertentes, né? Tem que funcionar muito bem para o contratante, que é quem está colocando dinheiro na minha publicidade, tem que funcionar para mim enquanto influenciador, porque eu preciso receber para isso, mas principalmente tem que funcionar bem para a minha audiência. Porque se para minha audiência funcionar, eles compram a ideia, eles compram o produto, consomem o serviço e aí todo mundo sai feliz. Retroalimenta, né? O empresário e Basicamente. você. A base, sem dúvida, é Exatamente. a audiência. E aí, se eles escolhem esse contrato né, de um período maior, aí o valor é alterado. Então, mas assim, basicamente gira em torno desse valor. Ah, Bruno, mas é um valor que você tirou da sua cabeça, porque $1.000 é baseado no retorno que eu entrego. Então, eu não sou maluco de cobrar $1.000 de uma empresa sabendo que eu não vou devolver esse dinheiro para eles com o retorno, né? Então, se eu peço esse valor de investimento, é porque eu sei Que é o retorno sustentável. que eu entrego. Exatamente. E se a pessoa investe em mim, sei lá, ah, $500, eles não querem receber $500 de retorno, eles querem bem mais. Então a gente baseia ali pelo menos 3 vezes o valor que foi investido. Então, se a sua publicidade custa $100, você tem que ter ali plena ciência de que você consegue, de alguma forma, devolver pelo menos $300 em retorno para o contratante. Então, o valor que você pede em publicidade é baseado no retorno que você consegue entregar. Uau, fantástico, é isso mesmo. Não é no que o influenciador precisa para ele, É, não uma ideia que ele tem, é uma conta que faça sentido pro negócio.
Muito legal, é isso Exatamente. aí, é um business. E Bruno, $1000 para aparecer quantas vezes no seu perfil? Para ser visto lá no Bruno Casimiro, quantas vezes no mês? Eu não fecho mais contrato semanal, porque hoje eu tenho bastante anunciantes, né? Eu tenho bastante investidores. Então, você imagina se eu for fechar contrato com eles, com todas essas empresas, que toda semana eu vou falar delas no meu perfil. Eu vou passar todos os dias fazendo publicidade. E a minha audiência não quer ver só publicidade. Eles querem ver o meu dia a dia, querem saber o que eu tô fazendo, com quem que eu tô, para ficar realmente orgânico e leve. Uhum. Então, hoje a minha publicidade é de 15 em 15 dias. Então, você vai investir o valor em mim mensal e a sua empresa vai aparecer nos meus stories de 15 em 15 dias. 15 dias é tempo suficiente para a audiência entender. Se eu tô toda semana aqui falando da empresa da Júlia. Ó, gente, vai na empresa da Júlia, a empresa da Júlia é maravilhosa. Falei hoje. Aí na próxima quinta-feira, gente, ó, vai na empresa da Júlia, que a empresa da Júlia é maravilhosa. É nítido para a audiência que eu tô recebendo uma pequena fortuna da Júlia para falar da empresa dela. Uhum. Agora, se é 15 dias, eu consigo deixar a audiência entender que, o Bruno falou dessa empresa tem uns dias. Vou experimentar, vou dar uma olhada. E realmente deve ser bom. Pô, o Bruno tá lá de novo, deixa eu dar uma olhada. Então, 15 dias é um espaçamento bom para a audiência conseguir assimilar. Semanalmente fica muito maçante. E para Então, quem não viu, tem uma segunda chance ali de ver, né? certamente. Então, esse valor investido é para você estar no meu perfil de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias, eu vou estar falando de você Nos stories. nos stories e eu te entrego um vídeo no feed também mensalmente dentro desse valor. Aí no feed mensal e então é uma publicação no feed e fica definitivo? 10 em 10 dias. Depois que a gente termina o contrato, eles têm até 6 meses para utilizar a minha imagem. Então, se o contrato terminou hoje, a partir de hoje, você pode continuar com a minha imagem no seu feed durante 6 meses ou até eu pedir que remova. Então, se eu tô em contrato com uma empresa de um dealer de carro, uma concessionária de carro que vende carros, você está anunciando comigo, né? Ficamos 6 meses juntos. Terminamos o contrato e eu não fechei com nenhuma outra empresa depois da sua, nesse mesmo segmento, não tem por que pedir para você tirar a minha imagem do seu perfil. Agora, se eu fecho com uma outra empresa no mesmo segmento, eles podem pegar aquele vídeo que eu fiz para você na época que você tinha contrato comigo e mandar para um tráfego pago. Então, para a audiência, vai estar como se eu estivesse falando da sua empresa, sendo que eu estou em contrato com uma outra empresa que tá agora em contrato vigente comigo. Então, eu peço para eles tirarem o uso Você da minha tem essa imagem. proteção no contrato. É. Ô Bruno, agora eu adoro esse assunto do dinheiro e eu quero perguntar uma coisa, porque assim, né, você se identifica influenciador, mas eu vejo você falar blogueiro também. Tá tudo bem falar blogueiro ou é muito ultrapassado? Pode falar a verdade. Eu não sou muito ligado à nomenclatura, assim, eu não ligo, não. Pode usar a palavra que você quiser. Vamos falar influenciador, blogueirinho, não sei, né? Não tá legal mais blogueirinho. Vou aparecer aqui da década passada. Mas- Eu acho que blogueiro causa um pouco de identificação quando eu falo. Uhum. É a mesma coisa usar a palavra viado. Eu não, tá? Quando eu falo, tá Deixando bom, bem gente. claro, não, imagina. Quando você usa essas palavras, soa diferente quando tá vindo de um amigo seu que é É o semelhante a lugar de você. fala, né? Basicamente. Então, é igual. Eu não gosto, eu me sinto incomodado quando as minhas amigas me chamam no feminino. Tipo, eu tenho algumas que me chamam. Ai, amiga, o que você acha? Tipo, eu não sou amiga, eu sou seu amigo. Então, pra elas não têm intenção nenhuma em me ofender. E eu sei disso. Que é num lugar super carinhoso que elas tentam falar isso. Pra talvez criar uma intimidade, uma conexão ainda maior comigo. Mas me incomoda. Porque, agora, se vem de um amigo meu, um viado, que a gente tem uma linguagem assim semelhante, eu não vejo tanto problema, e nem ele. Talvez seja por conta do da bagagem, né? Uhum. Porque antigamente era utilizado no feminino pra ofender. Sim. Por pessoas que queriam de alguma forma. Ah, é uma moça, né? Uhum. Então a gente talvez tenha isso em mente. Então quando vem de pessoas straight, né, heterossexuais, a gente acaba recebendo de uma maneira, mesmo que a intenção não seja ruim, mas a gente recebe de uma maneira. Vindo dos nossos, é muito mais aceitável. Essa é como eu vejo, como eu me sinto, tá? E isso importa. Como você se vê, como você se sente, quem tá de fora tem que respeitar, né? Mas eu vou aproveitar, nem tá aqui na pauta, mas já que entrou nesse tema, eu vou Vem ela. polemizar, porque você falou amiga, amigo, e eu quero saber, porque você tem lugar de fala. E amigos?
que você acha? Eu acho horroroso. Amigos acham horroroso. Mas tem gente que gosta e é o que você falou. É como a pessoa se sente, como ela prefere ser chamada, como ela quer ser chamada. Ah, mas não é isso, não é. Cara, mas é como... Se ela quer ser chamada assim, respeite, chame, não é um big deal. Tipo, por que não? Uhum. Sabe? E Então. se ela não quer, respeita também. É isso, é isso. Uhum. Então, amigos, eu acho horroroso, mas se quiser, fique à vontade. Mas eu perguntei do blogueiro, do influenciador, só para ter uma deixa, porque a gente estava falando de dinheiro. E dinheiro, olha só, gente, ele já falou que um anúncio, $1.000, tá? E o Bruno Casimiro trocou de carro, ele já contou aqui também. Bruno, como é essa experiência do influenciador rico andar de Porsche aqui nos Estados Unidos? Não, eu ainda não tô rico, eu tenho trabalhado muito assim para, né, construir um pouco do que eu tenho hoje e trabalhado bastante mesmo assim, e sem exagero, eu não tenho um dia, eu não lembro, eu tô sem televisão na minha casa até hoje, porque Não eu tive, faz falta, pois não tem é, tempo. pois é, e tipo, porque eu não consigo ir na loja escolher o que eu quero e parar pra montar minha sala do jeito que eu quero, e sabe? E não é por falta de vontade. Eu tenho vontade de ver uma série que eu amo, que eu sei que já tá em cartaz, e os meus amigos estão comentando, e eu não consigo parar na frente da TV ou na frente do meu computador pra assistir uma série que eu gosto. Porque quando eu paro na frente do meu computador, eu vou responder as minhas seguidoras, vou editar alguma coisa, vou, sabe? Porque é o meu trabalho, é o que me E porque dá. você fez essa escolha também, de priorizar essa etapa da sua Exatamente. vida, né? Pra mim não é maçante, assim, não é ruim, não é chato, mas sim, é exaustivo, como qualquer outro trabalho. Mas e o Porsche? Pois é, e aí É a Porsche que fala, ai eu meu acho que você Deus. pode usar nos dois, masculino ou feminino, mas foi também hoje os meus investidores, eles me proporcionam muita coisa, porque eles têm isso de mim também. É uma moeda de troca, né? Então, a empresa, o dealer, que eu trabalho com eles já há mais de um ano, eu tive um acidente com o meu carro, né, recente, e aí deu perda total no meu carro, e aí o dono do dealer falou, a dona falou pra mim, Bruno, tá na hora de você pegar um carro de luxo. Falei, não, eu tava super bem com o meu carro popular, amando ele, era um carro alto, SUV que eu gosto, não era um carro caro, a manutenção era super tranquila. Eu quero manter alguma coisa assim nessa linha. Aí ela falou assim, não, eu acho que tá na hora de você pegar um carro de luxo. Eu falei, olha, ela falou assim, a gente vai resolver isso pra você. E aí eles cuidaram de absolutamente tudo, do início ao fim, escolheram, encontraram, eu falei assim, eu não quero mudar. Mas já que você está dizendo que existe essa possibilidade dentro da minha realidade hoje, vamos lá. Aí eu escolhi o carro do jeito que eu queria, exatamente do jeito que eu queria. Apresentei para eles, é isso que você quer? É desse jeito que você quer? Vamos correr atrás, vamos conseguir. E eles conseguiram o carro para mim do jeitinho que eu queria. Easy Way, posso valorizar meus Com investidores aqui? certeza. Easy Way Auto Center, vocês são o máximo, assim, e eu falo de vocês com a boca cheia para minha audiência e para a audiência agora também do Imigrou, porque vocês são muito bons no que vocês fazem. E não é só porque eu peguei uma Porsche com vocês, não. É porque eu acompanho tudo que vocês fazem para minha audiência, para os meus seguidores que vão para comprar carro com vocês, trocar carro com vocês. Então eu sei do profissionalismo e da excelência que vocês entregam. Então, obrigado pelo meu Porsche. E Bruno, esse lifestyle, esse estilo, né, de vida, na verdade, que é padrão, né, para um influenciador é um branding, certo? 100%. As pessoas se importam com a maneira como nós nos apresentamos. E eu já recebi muita crítica, assim, das minhas amigas, falando, você não precisa mostrar isso, as pessoas não querem ver, tipo, a gente melhor do que Queríamos elas. sim. As pessoas não querem, tipo... Eu já quero um Porsche. Tá vendo? E eu tava com uma amiga minha hoje no mall, e ela tava procurando um sapato de $2.000. Gente, eu vi, hoje está gravado e ele estava no Short Hills Mall, ele foi numa lojinha chique lá, tá bom? Então é a loja do momento, a gente sabe, né, Bruno? Pois Então é. esse lifestyle, essa coisa, tá em Virgínia também, né? Para mostrar todos os influenciadores, né? As grandes marcas, você mira nisso também?
Tento não, mas é claro que a gente tenta ficar ali por dentro. E concluindo isso ainda que eu tava dizendo, depois eu não terminei de postar ainda, porque às vezes eu não tenho tempo, gente. O pessoal fala, você não posta tudo em tempo real. Eu não tenho tempo, porque eu preciso dar atenção pra quem tá comigo, os meus amigos, o pessoal ao redor. E aí, se eu for, tipo, parar pra editar e subir ali os stories, eu não consigo dar atenção pra quem tá comigo. Aí eu tenho que ficar no telefone o tempo inteiro. Isso é chato. É uma companhia chata. Eu não quero ser uma companhia chata. Então, se eu tô numa festa, se eu tô com amigos no mesa de restaurante, eu vou captar os momentos e vou deixar pra subir na hora que eu conseguir. Porque aí eu consigo dar atenção também e captar as imagens pra depois colocar pra minha audiência. Então, hoje no mall eu tava com uma amiga, então a gente tava curtindo o momento e tal, e eu tava gravando, não consegui postar. Fui começar a postar depois e eu não terminei de postar. Parei naquela loja específica, né? Depois de lá, simplesmente, a gente chegou no mall falando de um sapato que a Virgínia tinha postado. Postado não, ela mostrou que ela estava usando o sapato. Ela não estava nem fazendo propaganda para a marca. Ela só mostrou um sapato. E aí, simplesmente, minha amiga procurou esse sapato, a gente encontrou um sapato de $2.000. Minha amiga comprou o sapato porque ela viu na Virgínia. Então, tipo, ela influenciou indiretamente e a mesma coisa acontece com Carlinhos Maia, acontece com esses influenciadores grandes e pequenos. Então, é um estilo de vida que eles mostram. Nem todo mundo consegue ter Acompanhar. exatamente aquele estilo, mas as pessoas de alguma forma se identificam. Acham interessantes coisas que elas nem sabiam que existiam, ou não conheciam, e veem ali falar, gostei do estilo e tal. Então, sim, é um estilo de vida que a gente acaba, de alguma forma, influenciando ali. Então o Porsche entrou nessa também. Entrou. E assim, são conquistas minhas que eu mostro em momento nenhum, tipo, é pra me mostrar, é pra ostentar. Eu acho cafona ficar ostentando coisa de dinheiro. É mostrar realmente o que tá acontecendo na minha vida. E mostrar que, tipo, se tá acontecendo comigo, vai acontecer com você também. Vai acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer Porque com você não tá você. conseguindo assistir uma série. É. Tem uma dedicação. E não é todo mundo que se dedica. É isso, bem pontuado. Então, eu mostro de alguma forma que é possível. Então, dá para fazer, é atingível. E eu acho muito egoísta da minha parte não mostrar isso, sabendo que é o meu trabalho, é o meu dia a dia, é o que as pessoas querem ver de mim, não mostrar só por medo de olho gordo, ou que as pessoas vão achar. Não, até porque o olho gordo existe. Até a pé existe. Então, Sabe? Então eu mostro sim, porque eu sei que tem muita. Por isso que quando eu postei no dia da Porsche, eu me emocionei e eu sabia que eu ia ser muito julgado por isso. De pessoas que iam falar assim, mas tá chorando por causa de um carro. Sabe que trocou de carro, tá chorando? é uma É conquista. muito além disso. E a minha emoção maior foi ver a alegria dos meus seguidores de verem aquela conquista minha, sabe? Eles falam, Bruno, que legal, cara, nossa, você merece demais. Aquilo me quebrou por dentro. Eu falei, olha aí como tem gente boa, como tem gente que torce pela gente, sabe? Então, eu não hesito em mostrar, eu vou comprar um trem barato, eu mostro o preço. Fala, gente, aqui, ó, olha isso aqui, $10. Eu vou comprar um trem mais ou menos, eu falo, gente, aqui, ó, esse aqui tá custando tanto, que as pessoas querem saber, às vezes elas não têm tempo de ir lá ver o preço, de saber quanto custa uma roupa X, um equipamento X. Fala, gente, o valor é esse daqui. Então não é pra ostentar, não é pra mostrar que eu posso comprar e tal. É pra dizer que é isso aqui, ó. Dá pra comprar? Vamos lá e compra, vou parcelar, whatever. Entendeu? Então é um estilo de vida que dá pra ter. Bruno, você falou aqui no começo da nossa conversa que você era um menino pobre de família pobre. Hoje, você é o orgulho da família? Você se vê assim? Eu sempre fui. Eu sempre fui. Minha mãe sempre me usou como exemplo, ela sempre disse da satisfação que ela tem em me ter como filho. Isso sempre foi muito, muito explícito, assim, lá em casa. E minha mãe fala desse orgulho tanto de mim quanto da minha irmã também. Eu já ia perguntar se é filho único. Não! Eu tenho uma irmã 1 ano mais nova do que eu. Então, só que minha mãe nunca escondeu que ela me acha desbravado, que ela me acha corajoso, que ela me acha talentoso. Minha mãe não, assim, ela rasga Sua fã. elogios pra mim. Ela é minha fã. Ela fala que é minha fã número 1, assim. E, e sim, eu sou o orgulho da minha família, tanto pra minha mãe quanto pra minha irmã. Você sente isso, assim, de que o seu sucesso aqui, de certa forma, significa
não só para você, né? Foi realmente além fronteiras. As pessoas assistem lá na sua família e falam: ai, meu filho, meu irmão, tá bem. Isso é algo que você pensa, assim, que você traz, tipo, eu tenho que dar certo. É, é bem isso. Tipo, eu preciso dar certo pra mim e pra elas. Eu preciso continuar trabalhando assim, eu recebo. As pessoas acham que não, mas eu recebo muita crítica. Muita crítica, assim, críticas maldosas mesmo, sabe? E não só de haters. Críticas de pessoas ao meu redor, críticas disfarçadas de conselhos. Pessoas que chegam em mim e falam: Bruno, eu tava no salão X e eu vi tal pessoa que é sua amiga falando isso de você. E aí a manicure, e aí a cabeleireira fala: ah, mas eu também acho esse menino assim, assim, assado. E aí isso bate no coração da gente. E fala, tipo, Uhum. poxa, eu não sou assim, cara. Eu sou gente boa pra caramba, eu sou, sabe? Sou humilde, eu sou pé no chão, eu sou tudo isso. Eu Trabalhador. sou trabalhador, só que não vai, eu vou desenhar aqui para essas pessoas, eu vou dizer claro como água, e elas vão continuar querendo não entender e querendo ter a versão de mim que elas escolheram. Então eu escolho não olhar para isso. É óbvio que quando eu escuto uma crítica, tipo, de amigas e amigos, ou estranhos também, Bruno, olha, isso daqui eu tô achando que tá assim, assim, assado. Eu vou olhar, vou analisar, vou me autoavaliar, sem sombra de dúvida, mas eu não posso, eu não tenho tempo de parar e falar, putz, eles estão falando mal de mim, o pessoal não gosta de mim. Nossa, tá. Porque é assim que eu me sinto às vezes, sabe? Só que eu me acordo e falo: "Pô, peraí, é dois ou três, ou quatro ou cinco ali. Olha quanta gente tá aqui te mandando mensagem falando que adora você, cara, que gosta do que você faz, que é fã do seu trabalho, que precisa das informações que você passa. Você jura que você vai perder tempo por causa desses três que falaram de você naquele salão, naquela clínica, naquele bar, naquele mecânico? Tipo, acorda." E aí eu me dou um saculejo assim e vou seguindo pra frente. Então a crítica, ela é bem maldosa e ela é bem real, assim, sabe? Pra gente que trabalha com a internet, você tem que ter realmente uma cabeça. Porque todo mundo tem uma opinião, né? Todo mundo Então, tem. quantos seguidores você tem? Desse número, vamos colocar 30 mil seguidores, são 30 mil opiniões a seu respeito, né? Sim, é. E tem uma coisa também, né? As pessoas julgam pela sua própria ótica. Então, na verdade, é o jeito que ela consegue enxergar, é a limitação dela própria. E a gente não tem controle sobre isso, né? Verdade. Ô, Bruno, e a sua mãe? Você já conseguiu fazer algo por ela que você se orgulha? Além de seu filho queridinho. Algumas coisas, assim, sabe? Eu acho que eu dou um pouco de orgulho diariamente pra minha mãe. E eu tenho muitos planos, assim, com relação à minha mãe, à minha irmã, à minha família, assim, sabe? Eu planejo muita coisa com relação a eles. E tô no caminho para conseguir realizar. Então, eu imagino que muito em breve você vai me fazer essa pergunta novamente e eu vou ter uma resposta bem mais concreta para poder te dar. Estamos na torcida. O que importa é que você está trabalhando muito para isso acontecer, né, Bruno? Sim. E está focado e tem um plano. Isso é que eu acho fundamental. Então você sabe onde você quer chegar. Falando sobre isso, qual é o sonho de futuro do Bruno Casimiro para o influenciador? Eu quero poder usar a minha voz, a minha imagem e a minha visibilidade para dar muito orgulho para nossa comunidade. Porque se eu faço isso, eu tenho uma realização pessoal e profissional. Então, vai ser muito bom para eles e vai ser melhor ainda para mim. Então, esse é um sonho que eu tenho hoje, é uma realização profissional que vai me deixar muito satisfeito pessoalmente. Meu sonho é trazer muito orgulho para minha comunidade. Eu tenho escutado isso com muita frequência nas ruas, graças a Deus, que eu sou um orgulho para eles, para nós, né, para os brasileiros. Você pensa em ser um orgulho como empreendedor, como influenciador, como pessoa conhecida ou de exercer um impacto na comunidade através do seu trabalho? Eu acho que uma coisa acoplada à outra.
eu quero causar um impacto. Eu não quero ser só uma pessoa que faz publicidades, dá dicas e que mostra o dia a dia. Isso eu tenho um monte, muito bons, inclusive. Não tem, não. Perdão. Garota! Continua. É, então, isso já temos, né? Agora, que de fato causa esse impacto que você mencionou para a comunidade, um impacto positivo, com coisas que vai de fato agregar na vida deles diariamente. E eu não digo nem de coisas muito profundas, não. Até coisas supérfluas mesmo, que são necessárias para eles e que talvez eles não tivessem ideia de que fosse possível, de que fosse palpável e que eu de alguma forma mostro para eles. Olha aqui, ó. Isso aqui dá para fazer. Você vai precisar disso, 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 sabe? Esclarecer alguns caminhos mesmo. De certa forma, eu vejo uma possibilidade de, a partir da sua visão estratégica de marketing e posicionamento, contribuir com o desenvolvimento da comunidade brasileira empreendedora. Porque você já tem alguns que estão conectados com vocês. E a gente observa que a comunidade brasileira imigrante empreendedora, ela está com sede de se desenvolver e de aprender e de criar esse network entre eles. Nós observamos hoje outras comunidades, eu vou citar a portuguesa, é uma comunidade imigrante, tudo bem que ela tem um histórico nos Estados Unidos de mais de 100 anos, coisa que a brasileira tem um histórico mais recente de processo de imigração, mas ainda assim a gente vê a portuguesa bem mais organizada nesse sentido, eles já têm um clube, eles se falam. Então, você se vê como uma peça importante nesse movimento? Eu acho que quanto mais a gente se conectar e quanto mais a gente conseguir descobrir caminhos, mais a gente consegue, maior é o nosso crescimento, né? Uhum. E eu digo isso financeiramente mesmo, e porque quando o empreendedor brasileiro ele consegue se desenvolver, o que você falou, eles têm essa sede, têm essa vontade, né? E estão buscando conhecimento. Estão buscando conhecimento. E aí quando eles encontram isso, encontram ali aquele caminho, aquele meio termo, você vê que eles conseguem abrir portas para muito mais pessoas, tanto familiares quanto colaboradores, e isso vai fortalecendo a nossa comunidade, de certa forma. E aí a gente vai ganhando espaço, vai ganhando visibilidade e vai ganhando também a autoridade que a gente precisa num país estrangeiro. Então, sim, se eu puder contribuir para esse crescimento, para esse fortalecimento, eu vou ficar muito, muito, muito realizado. Eu já estou trabalhando para isso. A gente pode sonhar com uma agência de marketing, Bruno? Ai, gente, dá tanto trabalho, dá tanto trabalho. É difícil. Mas você gosta tanto de Eu trabalhar. eu amo. Só que assim, eu tenho que cuidar também de mim um pouquinho. Esse ano foi muito desafiador. Eu não tenho do que reclamar, só agradecer. Esse ano foi maravilhoso para mim, em todos os sentidos. Só que eu não tive tempo para respirar. Então, não estou dizendo que eu vou fazer uma pausa para o ano que vem, porque eu já tenho vários projetos para o início do ano que vem. Mas uma agência, ela tomaria muito do meu tempo e tá difícil cuidar da minha carreira, gente. Imagina agenciar outros, porque a gente tem muito influenciador aqui, que eu acho que só precisa também de um direcionamento ali, né? Tipo, E de tem como também fazer. muito empresário. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? É realmente uma provocação. Mas eu acho que tem muito empresário que não precisa apenas de um influenciador. Né? Eu não estou falando uma agência de influenciador, uma agência de marketing mesmo. Porque eu Você me chama acredito que no exemplo. seu trabalho, indiretamente, você já deve oferecer esse aconselhamento, você já deve fazer um aconselhamento nesse sentido. E eu sinto falta. As agências pequenas brasileiras é que acabam pegando esse público e não conhecem do mercado americano. Então, tem uma muito grande da Flórida, com pessoas muito grandes e que está pegando esse mercado. E não conhece o público regional localizado aqui em New Jersey, por exemplo. Então, é um ponto de atenção aí, porque você já está nesse mercado. Faz todo sentido. E eu já pensei, cheguei a pesquisar um local, inclusive, porque eu queria uma agência física mesmo, né? Englobando tudo isso, influenciadores, assessoria de marketing, Posicionamento, branding. posicionamento, branding.
Mas New Jersey e Nova York, eu acho que tem espaço. é, eu acho que aqui ao redor, Massachusetts também tem uma agência muito boa, inclusive eu tô conversando com eles a respeito da minha carreira, porque eu preciso terceirizar minha carreira, e se não for para a minha agência, vai ter que ser para uma outra agência, porque cuidar da minha carreira, administrar, gravar, roteirizar, agenciar os meus investidores, cuidar da minha vida, porque os meus amigos, nem todos eles entendem, sabe? Eu tenho muitos amigos que se afastaram de mim, inclusive, por falar que eu não dou mais atenção, que eu escolhi ter outros amigos, e que a vida é um ciclo, né? A gente naturalmente vai conhecendo outras pessoas, vai se abrindo para outras pessoas, criando possibilidades, o que não quer dizer que a gente queira se afastar dos antigos, dos anteriores, né? Mas nem todo mundo consegue entender isso. E tem muita gente que é egoísta, né? Que quer realmente para eles só o tempo, a atenção, e eu não consigo dar, e eu também não quero dar, eu não peço para ninguém atenção 100%, justamente porque eu sei que eu não quero e não posso dar para essa pessoa também o 100%. Então, se não entendem, infelizmente, a gente tem que ser o tal do passarinho, deixar ir, né? Por mim, fica comigo. Mas se a pessoa optar, se o que eu estou oferecendo não é o suficiente, eu não vou. Há muito tempo eu não imploro por amor. Eu não imploro por atenção, e eu digo isso com relação a familiares, a amigos, a relacionamentos. Se te cabe, fique. Se não está o suficiente, vá. Não é uma briga, não é uma discussão, é só uma decisão. E eu respeito. Você não vai me ver. Já aconteceu na minha maturidade. Hoje não mais. Eu tenho muita coisa para me preocupar, não só profissional, do que ficar ali cobrando atenção, amor, afeto e carinho de quem quer que seja. Então, Maturidade, né? hum. Ô, Bruno, nesse caminho, você sendo influenciador, você tem acesso a ambientes, você observa interesseiros se aproximando de você? Ai, Vamos falar a verdade, Bruno. eu só falo a verdade. Porque eu não me vejo. Assim, é óbvio, mais uma vez, eu entendo o tamanho da influência que eu tenho hoje, mas eu não consigo, tipo, imaginar que eu tenho coisas para as pessoas se aproximarem de mim por interesse, sabe? Interesse em estar numa festinha, interesse em aparecer nos stories, interesse em. Ai, Bruno, posta só isso aqui pra mim. Esse tipo de interesse que eu tô falando. Interesse realmente na sua, no seu aspecto literal. Eu não vejo nada muito implícito, assim. Sabe quando a gente quer alguma coisa, mas a gente não quer pedir? Então Uhum, a gente deixa ali meio. uhum. Como você disse, comendo pelas beiradas? Isso, por dizer. Não. Quem quer as coisas, assim, alguma coisa que eu possa proporcionar, eles pedem diretamente. Tipo, eu quero ir na festa tal, será que você não consegue pra mim, não? Eu falo, gente, É muito tipo, melhor eu essa prefiro. abordagem. Eu também prefiro. Porque se eu posso, eu digo, vamos, tipo, eu resolvo. Se eu não posso, eu digo, não tem como. Só que quando eu digo não, nem todo mundo entende. Na cabeça deles eu tenho e não quero dar. Quando na verdade às vezes eu sou convidado para divulgar uma festa. E as pessoas precisam ganhar com ingresso, precisam vender ingresso. Mas eu conheço muita gente, né? Muita gente me conhece também. Imagina se eu for levar todos os meus amigos. E aí talvez um amigo que pediu acha que é só ele mais dois. Só que é um monte de gente querendo, um monte de gente pedindo. Se eu falo sim para todas essas pessoas, Isso às sabe? vezes te deixa uma saia justa. Não, porque eu falo, não tem como, gente, não dá. Não Uhum. dou paciência. Se a pessoa quiser me perder, quiser perder minha amizade, ou achar que eu não gosto dela, ou que eu tô escolhendo outra pessoa ao invés dela por conta disso, paciência. Muitos eventos, muitos acontecimentos, é um trabalho, né, Bruno? E eu tenho, por exemplo, coquetéis que eu faço com uma certa frequência, eu tenho listas de convidados específicas para cada business. Então, se eu estou inaugurando, se eu fui contratado para fazer um grand opening ou um soft open de um salão de beleza, por exemplo, é uma lista específica de convidados que vai fazer sentido pro business. Se eu estou inaugurando um bar, um restaurante, é um outro tipo de convidados. Se eu estou inaugurando uma barbearia, que é um público mais masculino, público maduro e tal, é uma outra lista de convidados. Então não é porque eu não coloquei você nessa lista em específico
que você não faz parte do meu ciclo de pessoas. Uhum, É só que claro. para aquele business que eu fui contratado para trabalhar, não faz sentido você receber um convite. Mas esses meus convites e sempre dá, assim, e Ô, briga Bruno, feia. e os seguidores, eles pedem também? Pedem, e às vezes eu prefiro dar para seguidor do que para Eu acho que amigo. você tá certíssimo. Nossa, menina, eu falo, um seguidor. Eu já levei. Ai, Bruno, queria tanto naquela festa. Falei, amor, a festa não é minha. Eles me contrataram para ir, mas você quer ir? Vou dar um jeito, vamos lá. Ô, Bruno, agora eu quero te perguntar uma coisa muito específica, porque eu achei muito interessante uma participação que você fez em um aniversário. Você foi o presente de aniversário de uma seguidora. Foi. Fala sobre essa experiência. Eu achei assim, eu pensei, gente, como será que ele se sentiu? Mas se você for olhar profundamente, é uma coisa muito linda, não? Como eu me senti? Eu me senti usado. E eu amei a experiência, gente. Foi delicioso. Foram as amigas dela que entraram em contato comigo. Falaram, Bruno, há uma amiga nossa, muito sua fã, ela te assiste todo dia. E a gente queria dar você de presente De pra ela. aniversário. Queria você de presente de aniversário pra ela. E como que a gente faz? Aí eu falei, aonde, gente? Nem era em Newark, é tipo quase uma hora de Newark, era longe. E aí eu falei, qual é o dia? Aí coloquei na agenda, a gente combinou tudo direitinho. E aí eu cheguei lá de surpresa. E aí ela não acreditou. Foi muito lindo, foi muito Foi, especial eu pra mim, achei, eu foi muito falei, especial gente, pra que mim. bacana. Foi. A gente saber que a Não, gente. tanto das amigas, É, de pensarem e é, organizarem, e de você também se dispor aí, não? pois é. E da gente saber que a gente ocupa um lugar tão cativo ali, né, na vida de alguém, a Que ponto da você nem pessoa que eu conhece. nem conheço. É muito. É muito emocionante isso. Eu gostei Uhum, bastante. Me uhum. chamem mais para ser presente, por favor. Ô, Bruno, voltando um pouquinho aqui agora nessa história de ser um influenciador, de lidar com empresários, eu queria que você comentasse comigo. O que o empresário perde em não lançar os seus produtos, os seus serviços no universo digital através de um influenciador? Dinheiro. Simples. Perde dinheiro. Não tem para onde correr. Hoje, o dinheiro está na internet. E para ser mais preciso, o dinheiro está no Instagram. Então, procure influenciar. Não estou falando para me procurar. Se quiser, a gente pode conversar. Mas procure um influenciador ou uma influenciadora que você se identifique, que você acha que tem a cara e o jeito da sua empresa, que você acha que vai comunicar da maneira que a sua empresa quer se apresentar. Procure um desses profissionais, que a gente tem vários por aí, e contrate, porque o dinheiro tá ali. Essas pessoas atingem milhares de pessoas todos os dias nos stories. Quando eu paro pra pensar, tipo, que todos os dias 5, 6 mil pessoas me assistem diariamente ali no meu story, é um número muito expressivo. Então, e ainda mais levando em consideração aquilo que a gente falou inicialmente, que a minha audiência ela é local. Então, é o que eu falo. As pessoas às vezes investem em influenciadores de 1 milhão de seguidores, influenciadores do Brasil e tal, e é bom para trazer a autoridade, né? Mas quem vai colocar o dinheiro no bolso dos empresários são os influenciadores nanos, micro-influenciadores pequenos, Regional. regionais, que têm a audiência local. Porque quando esse influenciador de 10 mil seguidores, de 15 mil seguidores fala do seu produto ou serviço, do seu local, a audiência pode, de fato, ir lá consumir, comprar, experimentar. Porque quando é um influenciador com 1 milhão de lá do Brasil, ele vai falar, o povo vai assistir, mas não vai poder comprar e consumir, a não ser que seja um influenciador um empresário que venda online. Então, se não for o caso, invista tempo e dinheiro em influenciadores locais e pequenos. Ô, Bruno, e influência, você de certa forma não, com certeza você também já é um case analisado por pessoas que estão buscando essa carreira, né? Influenciadores que começaram e que ainda não chegaram nesse patamar de poder estar negociando aí contratos de uma postagem mensal por US$ 1.000. Você é um case que certamente as pessoas estudam, eu vou falar por mim, tá? Essas pessoas que ainda não conseguem fazer essa virada de monetizar
não só com o YouTube, com as redes sociais, mas com os clientes, com os anunciantes. Qual conselho você daria? Você acha que é posicionamento? Você acha que é autossabotagem? Qual o seu diagnóstico? Você que já passou por esse caminho. Não é de um dia para o outro, leva tempo. E às vezes eu vejo influenciadores, tipo, hoje que, eu não vou lá fazer isso por US$ 50. Eu já fiz muita publicidade de graça, assim, tipo, por troca, por US$ 50, por US$ 100, por US$ 150. Porque a minha intenção inicialmente era ficar conhecido. Eu queria que as pessoas me vissem. E através dessas publicidades, outros empresários me veriam. E aí, depois que eles me vissem, eles iam querer me contratar. Então, eu mirei em um monte lá inicialmente, bati de porta em porta, ofereci meu serviço, mas sempre me posicionando. Nunca. Quer que eu divulgue seu serviço de graça? Não. Olha, eu tenho isso e isso e isso para te oferecer. Se você investir em mim, é isso e isso e isso que eu vou te proporcionar. Não minta, não prometo que você não vai entregar. Eu nunca prometi, até hoje, eu não prometo número de seguidor, eu não prometo venda, eu não prometo nada. O que eu prometo é, de alguma forma, aumentar a marca do investidor. Então, se ele está investindo em mim, a marca dele está entrando de uma maneira e ela vai sair daqui maior. Depois do meu perfil, a marca dele vai ser maior. Isso é um fato, gente, para qualquer influenciador. Você pode prometer isso. Porque se ele investir em você, a sua audiência vai passar a conhecer a marca dele. Talvez pessoas que nunca ouviram falar da marca dele. Então, isso é uma promessa que você pode fazer, porque você vai conseguir cumprir. Agora, não prometa que você vai levar tantos seguidores. Então, eu sempre ouço isso. Agora mesmo, uma empresa de entretenimento vai fechar comigo e falaram: quantos ingressos você acha que consegue vender? Eu falei: não tenho ideia, eu não vou te prometer isso. Eu vou anunciar o seu evento. Quantos ingressos a gente vai vender com isso? Depende do quão interessante vai parecer o seu evento para a minha audiência. Eu vou vender o seu evento como se fosse meu. E eu falo isso para as marcas também. Eu vou falar da sua empresa como se ela fosse minha. Porque é muito interessante para mim que a sua empresa tenha sucesso com a minha publicidade. Porque se bombar, você não vai largar minha mão. Você vai querer renovar o contrato, você vai querer investir mais em mim. Então, eu falo como se fosse minha. A publicidade, quando a pessoa investe em mim, ela investe bem investido. Porque a minha publicidade, modéstia à parte, eu faço muito bem. Agora, o influenciador tem que aprender a se posicionar. Eu aprendi a me posicionar. Então, explique o porquê dele ter que investir em você e depois faça a sua proposta. Não chega tipo, vamos trocar? Você me dá isso, eu dou aquilo. Não. Olha, se você investir em mim, vai ser assim, assim, assado. Bruno, e os concorrentes dos seus anunciantes, depois do primeiro post, eles reagem? Eles te ligam? Como funciona isso? Acontece. Antes eu não tinha publicidade, contratos de exclusividade, né? De E segmento, pelo menos. de segmento, pelo Uhum. menos. Hoje eu já tenho, porque não é interessante para muitos. Eu tenho isso hoje, eu tô anunciando um mecânico. E aí vem o outro mecânico, mas você não quer, não tem problema não, você pode continuar fazendo para ele, faz para mim também. Só que para quem já tá com contrato comigo, ele, não, peraí. Né? Tipo, agora você vai levar os meus para ele também. Então eu falo, beleza, você quer que eu anuncie só você? É isso, é X. Agora acontece isso muito com bares, com balada, com noite, porque eles querem que fale só de um bar deles. Eu falo, olha, eu não posso dar exclusividade para um bar. Entretenimento, É eu acho que não. A não entretenimento. ser eventos assim, a exclusividade para data, Pra né? data, exatamente. E aí, tanto é que na sexta-feira eu abro minha agenda cultural. Falo, gente, ó, sexta-feira na cidade, esse final de semana vai ter isso aqui, você vai achar no Baladas. Uhum. Isso aqui você vai achar lá no Tasca. Esse outro aqui você vai achar lá no Standard Newark Station. Você vai achar isso lá. Isso aqui você vai encontrar no Casa Nova, no Taverna. Então eu dou as opções. As pessoas, eu me identifico mais com isso daqui, isso aqui que eu quero fazer. Isso aqui no domingo vocês vão achar no City Hub. Então é uma agenda cultural mesmo. Se a pessoa falar assim, não, eu quero que você anuncie só pra mim. Eu falo, então você precisa encontrar um outro influenciador. Mas a exclusividade tem um preço? Tem. Porque se eu. Tem. Porque se eu deixo de anunciar. Por exemplo, eu posso anunciar sem problema nenhum 3 churrascarias. Não vai ser um problema pra mim. E eles normalmente costumam me dizer assim: porque não é tão bom pra você também, né? Tipo, falar de 2 lugares ao mesmo tempo. Que Não, pra mim isso, é eu tenho 3 gostoso. sushis preferidos. That's what I'm talking about.
Falou, não, pra mim é maravilhoso, porque a minha audiência quer opções, boas opções, e eu tô aqui pra entregar pra elas. Agora, se você quer que eu fale só da sua churrascaria, eu posso fazer isso, não é um big deal. Só que eu vou deixar de receber. Se você me paga Tem uma 1.000, compensação, né? se você me paga 1.000, eu vou deixar de receber 3.000, que seria o seu 1.000 mais 2.000 das outras duas. Então, o que eu posso fazer pra você, pra não ficar tão pesado pra você, ao invés de você me pagar 3.000 pela exclusividade, você me paga 1.500. E aí eu fecho contrato com você durante 6 meses e não divulgo nenhuma outra churrascaria. Uhum. Aí eles, não, pra mim funciona, eu quero. Ou, não, pode fazer com eles também. Aí é meu aqui, meu ali, pronto. Uhum. Tô errado, Eu amiga. não, você não. Inclusive, essa foi a estratégia da Rede Globo há muito tempo, né? E se no exemplo da Rede Globo? A Rede Globo, ela preservou os artistas dela, por exemplo. Ah, depois cancelou, verdade. Né? Então, os artistas da Globo, eles não podiam ir em outras mídias. Eles não podiam sequer fazer propaganda em outras propagandas de marcas que os contratassem, mas que fossem ser exibidas em outras mídias. E assim a gente criou um monopólio muito grande, que não é bom, mas também criamos pelo menos uma empresa realmente grande, com destaque internacional, né? É verdade. E que já foi muito boa. E, quer dizer, eu não estou dizendo que não é, né? Eu estou dizendo porque eu não acompanho mais a Globo. Quando eu acompanhava era maior, é a maior. Não tem indiscutível. Bruno, e você está em contato com a liderança dos empreendedores brasileiros, porque são eles que te contratam, Sim. são seus clientes, seus investidores. Qual a sua análise da mentalidade dessa turma? Qual o nível dos empreendedores brasileiros? Eles já chegam aqui com uma sede de fazer acontecer, de que dê certo, né? Só deles terem que migrar já é uma barreira muito grande. Então, chegar aqui com essa dificuldade, porque não deixa de ser uma, do idioma, da geografia mesmo, em si, já é uma dificuldade muito grande. E eles optam por ultrapassar essa barreira para tentar fazer dar certo. Então tem que ter muita perseverança, tem que ter muita vontade, tem que ser destemido. Então eu lido diretamente com essa, como você bem disse, com essas lideranças, mulheres, donas de business, sabe, que botam uma cara mesmo e que estão lá dia a dia fazendo funcionar, dando atenção de fato para o business, homens que gerenciam empresas grandes, mais de uma. Eu tenho investidor que tem 5 restaurantes, uma rede gigante de restaurantes, que está aqui há anos, e eu vejo como ele é planejado e como ele quer fazer, continuar a fazer dar certo. Como eu vejo também empresários que têm um business pequeno que trata aquilo como se fosse uma master empresa, uma empresa gigante. Então eu acho que o fazer dar certo está na vontade dos empresários. E eu acho que eles vão crescer muito ainda. Eu consigo ver muito futuro na nossa comunidade, nos empresários brasileiros. E eu falo isso com propriedade, gente, porque eu falo com eles, eu lido com eles diariamente, eu vejo a preocupação que eles têm com vocês, né, com a nossa audiência, o quanto eles querem entender quais são as necessidades da nossa comunidade, o que a gente precisa, porque é dali que eles vão fazer dinheiro. Entendeu? O business sempre foi isso. Alguém supriu uma necessidade de uma parcela da população. Então, eu acho que tem tudo para dar muito certo. Eu sou muito orgulhoso de trabalhar com eles. Sim, eu concordo com você. Eu observo uma comunidade brasileira empreendedora e quem não é empreendedor tá doido querendo ser empreendedor. Verdade. Eu observo isso e querendo dar certo. E eu vejo sim também uma comunidade brasileira que está se integrando. Eles estão dividindo, está tendo muito evento de network, um aprendendo com o outro. Então, eu também consigo ver um futuro próspero para o empreendedorismo brasileiro nos Estados Unidos. Não é isso? 100%. E aí tem que contar com o Bruno Casimiro para poder divulgar. Bruno, e o marketing digital, na sua análise, ele é mais técnico ou mais sensibilidade humana? E precisa ter os dois. Precisa ter. Se a gente usar aquela linguagem ali muito técnica e muito de venda e muito de estratégia, tira parte da sensibilidade. Inclusive, eu fiz uma campanha tem umas 2 semanas que eu falei exatamente isso pro contratante. Ele me mandou o roteiro, eu falei,
falta a gente criar conexão. Não tá tendo conexão nesse texto que você me mandou, e eu não vou conseguir tirar ela, tipo, out of nowhere. E aí a gente tentou trazer ali uma coisa para levar para perto do público. Uhum. Inclusive foi a universidade que eu fiz a publicidade para eles, a Unigran. E eles mandaram, eu fiz o vídeo, gravei todo, a gente roteirizou, e aí quando eles me mandaram o vídeo para aprovação, eu falei, falta. Aí eles, Bruno, falta o quê? Falei, falta aproximar da audiência. E aí foi quando eu tive a ideia de colocar a música da Malhação dos anos 2000. Eu falei, essa música passou por muitas gerações. Ela ficou na TV por muito tempo. Então, quando as pessoas escutam, naturalmente cria aquela memória afetiva. Então, as pessoas se conectam com aquilo. E aí eles foram, colocaram a música no final. Eu falei, não, o vídeo tem que começar com essa música. E aí foi dito e feito. O vídeo foi um sucesso, e não por conta da música, obviamente, mas a música contornou e trouxe a alma pro vídeo, que era o que a gente precisava. O vídeo estava técnico, falando que a universidade era boa, o que ela podia proporcionar, da facilidade, mas faltava criar essa conexão afetiva que a música acabou trazendo. Lindo. E é uma época da Malhação já na escola, né? Fora Isso. da academia. Então, muito legal. Isso. Ô, Bruno, e a Unigran, né? Falando aqui um pouco, tá acontecendo numa instituição social também, que a gente conhece, que é o Mantena. Uhum. Qual a importância dos influenciadores digitais também devolverem para a comunidade em participação social? Porque eu sei que você também tem esse lado de voluntariado. Você usou a palavra correta, a expressão, né? É devolver de fato. Porque quando a gente chega, talvez você não precise diretamente, né, dos serviços sociais, mas você sempre conhece alguém, tem algum amigo, alguém próximo que já precisou. Então, nada mais justo que a gente que tem essa visibilidade, tem esse alcance, que a gente use isso também para fortalecer a nossa comunidade e principalmente essa galera que chega aqui sem amparo nenhum, amparo financeiro, amparo social, amparo psicológico mesmo, sabe? E eu tenho muito orgulho de fazer parte hoje do Mantena, que é a nossa maior ONG aqui hoje, Com né? certeza. Que auxilia tantos brasileiros aqui com tudo que vocês podem imaginar, gente. A gente está falando de médicos, estamos falando de alimentação, estamos falando de moradia, estamos falando de educação. É realmente uma instituição completa e muito séria. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado ao Rodrigo, que é o diretor, e a Solange também, por fazerem esse trabalho excepcional. E obrigado por, de alguma forma, me deixar fazer parte disso, porque é muito importante, sim. Que bom. Também tenho o maior orgulho da Mantena, porque eles já venceram as etapas no tempo, né? Então, isso é que é muito importante. A gente construir uma instituição de 20 anos demora 20 anos. Então, o Criar, Mantena, ele já passou por isso. Então, acho que todo mundo tem que fortalecer e se sentir parte e orgulhoso disso, né? é o que eu falo, é igual o business também, tipo, criar, qualquer um pode tentar. Agora, se manter, e no caso do Mantena por 20 anos, é o que Com você falou. reputação, né? Exatamente. Bruno, e você se inspira em quem? Qual é aquele influenciador que um dia você, ai, um dia eu quero ser daquele tamanho, ou eu quero, nossa, eu quero estar fazendo esse tipo de trabalho. Tem algum? Tem o Hugo Gloss. Adoro! Eu acompanho ele desde a época do Twitter, e eu ia pro trabalho, eu trabalhava no Volkswagen na época no Brasil, no meio daquele monte de homem, tudo rústico, peão e tal, e eu lá, aquele viado lá no meio, tentando me encaixar de certa forma naquela época, e eu ia pro telefone nos meus momentos de intervalo e tal, e aí eu lia os bons dias dele no Twitter e falava, que cara criativo, que cara bom. Ele tem como que ele consegue pensar nessas coisas? E aí depois nós morávamos no Rio de Janeiro, eu me mudei para o Rio de Janeiro, né? Ele também é do Rio de Janeiro. E aí nós frequentávamos, assim, alguns locais que eu conseguia ver ele, mesmo quando ele ainda não era exposto, né? A figura Uhum. dele. E eu via a maneira como ele se comportava também atrás do arroba, né?
e depois ele migrou também pro Instagram, e aí a maneira como ele apresentava o conteúdo, a maneira como ele colocava o conteúdo como prioridade, não ele, e aí depois ele conseguiu, de certa forma, de uma forma muito inteligente, trazer a figura dele também para frente das câmeras, porque ele viu que isso era mais, que vendia mais, né? Então é uma pessoa que eu acompanho até hoje. Eu vou dizer que eu acompanho a carreira dele tem uns 10 anos, 12 anos que eu acompanho o Hugo Gloss. E eu gosto muito da postura dele. Uma vez eu fiz Ele me repostou uma vez e eu quase não me contive, assim. É, Foi uma dublagem que eu fiz do Paulo Gustavo com o Marcos Magela, com um amigo meu aqui. E aí o Marcos foi e postou o vídeo. E aí o Hugo foi e repostou Repostou. também. Eu falei, cara, que eu sou fã. E, tipo, fiquei muito feliz com aquilo. E quem é fã entende, né? Uhum. Então eu gosto muito do trabalho dele. Ele é uma inspiração pra mim. Que bom. É um bom case, né, o dele, porque... E você comentou, assim, que você teve a oportunidade de vê-lo atrás do arroba. E o Bruno atrás do arroba? O que você acha desse rapaz? O Bruno Hugo ou o Bruno O eu? Bruno Casimiro, Ah, atrás do tá. arroba. Cara, eu acho ele fantástico. Eu acho ele um ser humano, assim, lindo por dentro e por fora também. Eu acho ele muito coerente. Eu acho que ele tem uma visão de futuro que faz muito sentido para nossa realidade atual. E eu vejo que ele vai conseguir alcançar muita coisa do que ele tem planejado todos esses anos, todo esse tempo, porque eu acompanho enquanto ele trabalha para isso. E o que você gostaria que o Bruno atrás do arroba desenvolvesse? Eu acho que eu não sei se eu queria mudar isso em mim, mas o que eu escuto, assim, dos meus amigos que trabalham com a internet, é que eu acredito em todo mundo, que eu acho que todo mundo é bonzinho. Eu falo, Bruno, não é o que essa menina tá fazendo, o que esse garoto tá fazendo, por que você tá falando que ele não quer o mal de tal pessoa? Eu falo, gente, porque é o que eu vejo, é o que eu prefiro acreditar, talvez. E não quer dizer que eu seja ingênuo, que eu vou cair em qualquer papinho, não é isso. Mas eu sempre tento ver que a pessoa, o lado bom. Copo cheio. Eu tento, sabe? Então Então, você queria que o Bruno fosse um pouco mais desenvolvesse um pouco mais de... expertise nessa parte, talvez. Eu acho que malícia. Malícia, talvez. Eu não, é assim, não sei se eu queria desenvolver isso também, porque eu gosto da maneira como eu da sua enxergo. inocência. Inocência eu não me acho uma pessoa inocente, que, sabe, não vê maldade em ninguém, não é isso. Mas eu queria talvez ser um pouco mais. Eu me acho muito racional. Eu sou muito ali, sabe, tipo, by the book, eu não crio muita ilusão, muita expectativa, mas eu sempre quero ouvir as pessoas, sempre quero entender o porquê daquilo ter acontecido, porque pra muita gente, mas é óbvio, é porque ele é uma má pessoa, por isso que ele fez isso. Tá, mas vamos ouvir, vamos entender. E os meus amigos às vezes não têm paciência comigo com relação a isso. Eles, por que você quer falar com esse cara? Por que você vai falar com essa garota? Cara, deixa, talvez, sei lá, deixa, vamos ouvir. Uhum. Então talvez eu queira desenvolver um pouco mais dessa minha malícia com A relação sua a isso. falta de tempo vai te ajudar. Porque você não vai poder ter tempo para poder como diz, dedicar, É. né? Bruno, agora pra gente encerrar, vamos fazer um bate-bola, tá bom? Quero te ouvir aqui, ó. Brasil ou Estados Unidos? Aí! Tem que escolher. Brasil. Não acredito. Brasil. Trabalho ou diversão? Trabalho. Look básico ou look de grife? Não, grife não, mas nunca look básico. Sem... Qualquer coisa menos look É básico. isso. Não precisa ser grife necessariamente. Navio ou avião? Navio. Porsche. Sim. Festa elegante ou churrasco com os amigos? Churrasco com os amigos. Dia de gravação ou dia de descanso? Gravação. Story espontâneo ou um feed impecável? Story. Fico muito mais à vontade no story. Olha só. Moda ou marketing? Olha você. É porque eu faço marketing com a moda, então marketing. Trabalhar com marcas grandes ou marcas locais? Locais. Bruno, verdade? Porque as grandes, quem me dá dinheiro são os locais, né? Tipo, Não sei. Praia de Copacabana
ou um rooftop em Manhattan? Praia de Copacabana, 100%! Que saudade que eu tô da Praia de Ipanema, meu Deus. Milhões de seguidores ou um programa de TV? Eu quero milhões de seguidores porque eu posso criar meu próprio programa dentro da minha internet. Olha só! Rotina organizada ou criatividade livre? Ai, gente, rotina. Você gosta de Eu rotina? sou preguiçoso. Para encerrar um trabalho, um café sofisticado ou um espumante? Ai, um espumante, champanhe, always. Sim.